Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz: a armadura de Deus é o título. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Graças a Deus que nós possamos se fortalecer no nosso dia a dia, na nossa caminhada no Senhor. Os dias são maus, os dias são difíceis. Satanás, muitas das vezes, ele tenta nos parar, tenta nos entristecer, tenta nos desanimar. Mas quando nós nos fortalecemos no Senhor, aleluia, não há nada que possa nos parar. Aí se cumpra, aleluia, o versículo que o mesmo Paulo falou aos Filipenses: podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, meu irmão, não olhe para a luta, não olhe para as dificuldades. Talvez você que nos acompanha aí pelas redes sociais esteja passando por algum problema. Nesta noite, se fortaleça no Senhor. Nesta noite, aleluia, Deus tem salvação, Deus tem uma palavra para você. Apenas abra o teu coração e abra o teu ouvido a ouvir a voz de Deus. Amém? Gideões louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se não rolar lá, você conhece o soldado. Se não rolar lá, vou puxar aqui. Som. Glória a Deus. Som. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Vou puxar o soldado ferido, hein? Vou puxar o soldado ferido aqui ao vivo, tá? Vou puxar o soldado ferido. Glória a Deus. Aleluia. Som. Há muitos feridos, choram de angústias e de dor, clamam por proteção e por paz. Não deixe os fiéis soldados feridos morrer, seguindo sua ordem, lutarão na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer.
mas por este esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixa o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará. Toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não pode deixar o soldado ferido morrer. Grupo Gideões agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pastor Ricardo, vem dar uma saudação aqui, nesta noite, nos dá essa alegria. E logo em seguida, a nossa cantora maestrina, Gleice, uma canção. Glória a Deus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Queridos irmãos, é uma alegria estarmos juntos aqui nesta noite, adorando, exaltando o nome do nosso Deus. Quero compartilhar com vocês um texto que encontra-se no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, profeta pré-exílico, profeta que profetizou antes do povo ir para o cativeiro em Babilônia, profeta pré-exílico, livro que é considerado como a Bíblia em miniatura, livro este que é considerado como o quinto evangelho, ou o evangelista do Antigo Testamento. A Bíblia, ela divide-se em duas seções, duas partes. A primeira parte com seus 39 livros, formando todo o Antigo Testamento, e os seus 27 livros formando todo o Novo Testamento. Dá um total de 66 livros. O livro do profeta Isaías, que é considerado como a Bíblia em miniatura. A sua profecia divide-se em duas seções. A primeira seção é chamada de seção condenatória, é mensagem de juízo, é mensagem de Deus para trazer juízo, palavras condenatórias, tanto para o povo quanto para as nações, tanto para o povo de Deus quanto para as nações. A primeira parte é chamado de parte de juízo, sessão condenatória. A segunda parte é a parte consolatória, que vai do capítulo 40 até o capítulo 66. E nesta segunda parte, que vai exatamente do capítulo 43, Deus faz uma promessa para restaurar o seu povo. E quando Deus começar a trabalhar para agir em benefício do seu povo, nada
nada e ninguém poderá impedir o agir de Deus. Isaías 43, versículo de número 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quantos aqui nesta noite acreditam no agir de Deus? Quantos acreditam que Deus nesta hora, Ele está agindo na tua casa, na tua vida, na tua família, no meio dos céus? Quem pode adorar a Deus nesta noite? Obrigado pela oportunidade, pastor Adonis. Aleluia, 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 glória a Deus. Nós vamos aproveitar que a nossa maestrina vai cantar um louvor e vamos fazer um momento de oferta, tá bom? E eu queria convidar aqui o evangelista Paulo para fazer uma oração por esse momento, antes da nossa maestrina cantar. Faz uma oração, que Deus possa te usar nesse momento tão importante do culto a Deus, que é o momento de você ofertar, dizimar, e que Deus seja louvado por aquilo que você vai fazer nesse momento. Pai do Senhor para a igreja, oremos. Soberano e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nosso meio nesta noite. Senhor, por tu ter nos trazido, ó Pai, a este lugar mais uma vez. Fala conosco, Senhor, da maneira, Senhor, que precisamos ouvir, e não da maneira que queremos ouvir. Senhor, a obra é tua, Senhor, e tudo está no controle das tuas mãos. Eis aí a tua igreja, ó Pai Celeste, neste momento, Senhor, clamando a ti, ó Pai, pelo socorro dos altos céus. Senhor, que tu possa nesta noite derramar sobre cada um a porção dobrada do teu Espírito Santo. Senhor, e que nós possamos a cada dia que entrarmos por essas portas, abrir o nosso coração para louvar a Ti, na beleza da Tua santidade. Que possamos, Senhor, expressar aquilo, Senhor, que Tu tem colocado no nosso coração, em adoração a Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado por tudo que Tu tens feito e tudo que Tu ainda vai realizar na nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a santa gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. O Senhor se faz presente neste lugar. Entregue todos os seus anseios nas mãos do Senhor. Seja independente do que você esteja passando, independente do que esteja passando na sua casa, no seu lar, na sua vida, entregue nas mãos do Senhor e o mais Ele fará. Confie e descansa nele. Aleluia. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. Apenas confie. E quem crê jamais desiste de cantar. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que te cercam
cercam vão cair. E quando não há o que fazer, e é muito forte a minha dor, levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo ele vai ceder. Sabe por quê? Porque não há cadeias onde há adoração. Aleluias! Então abre a sua boca e glorifique o nome do Senhor. Não há cadeias, não há barreiras que fiquem de pé diante de um verdadeiro adorador. Aleluia, aleluia. Adore comigo. Aleluia, 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 aleluia. Um terremoto vai acontecer aqui e as cadeias que te cercam vão cair. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias onde há adoração. Aleluia, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Coordenadora do Monte Oreb, Diaconisa Elenice, dá uma saudação, cantar uma canção, aquilo que Deus colocar no teu coração. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de alegria de estar aqui nessa noite, né? O convite foi feito assim um pouco em cima da hora. Eu convidei algumas obreiras, né? Convoquei ali os obreiros também. Mas o Senhor permitiu apenas um pouco, uma parte, né? Mas aqui nós estamos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, que vive e reina para sempre. Amém? Eu quero estar deixando aqui uma pequena palavra, para não ficar só nas minhas palavras. É o Salmo 150. Aleluia. Salmo 150, alguns versículos. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu deitar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Para onde irei do Teu Espírito? E onde fugirei da Tua face? Se tomar as asas da alva, nas extremidades do mar, até
tua mão me guiará. Glória a Deus, né? Eu gosto muito desse salmo e me traz à mente, né, um louvor que o coral canta, acho que ainda canta ainda esse louvor, não sei. Mas fala muito na minha vida, né? Que diz: se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará. A tua destra me susterá. Glória a Deus, né? Eu quero agradecer a oportunidade. Não sei se o grupo pode louvar. Eu gostaria de convidar as obreiras aqui, os obreiros que me acompanharam, para a gente estar louvando um hino. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós vamos estar louvando o hino Fica Jesus. Os irmãos podem nos ajudar? É uma honra ter Jesus em nosso meio. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Tua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundando este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes te falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. O culto hoje foi marcado em sua homenagem, e o pastor mandou até anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro e que trouxessem outros para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes te falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Cada minuto deste culto é importante. Tudo aqui é somente adoração. Até as lágrimas que olham em cada rosto são para ti como um sinal de gratidão. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes te falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Que bom que foi, Jesus, achar teu endereço. Melhor ainda, porque tu nos atendeu. Fica à vontade, és bem-vindo em nosso meio. Não só a casa, mas aqui tudo é teu. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como
és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes de falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu convido toda a igreja a ficar de pé nesse momento. Eu quero convidar aqui meu amigo, pastor Wilson Queiroz, que vai estar ministrando a palavra. Que Deus o abençoe e te use poderosamente, pastor. Há um doce Espírito, e eu sei que é Deus, já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Feche os seus olhos nessa noite e diga: doce presença. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Adore ao Senhor nessa noite. Te adoraremos Por tua presença. por tua presença. Ele já aqui. alegra os nossos corações. E que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Quem já pode sentir a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar? Eu já sinto a presença do Espírito Santo. Eu já ouço o Espírito Santo falando nessa noite aos nossos corações, através de cada palavra, de cada louvor que já foram ministrados nesta noite. E nesse momento em que estaremos refletindo naquilo que o Senhor colocou no nosso coração para ministrar e conversarmos com os obreiros e obreiras nesta noite, eu gostaria de pedir a você que você não deixasse a sua atenção se desviar, mas que o teu coração esteja plantado no trono da glória e que você possa dizer: fala, Senhor, porque eu quero te ouvir. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, apenas o versículo 49. Como todos sabem, o nosso pastor presidente está em uma correria a semana toda, segunda, terça, quarta. E ele se encontra muito cansado, né, pastor Fábio? A correria tem sido... Mas o Senhor tem sustentado e tem abençoado o nosso pastor presidente. E a coordenação dos obreiros que aqui se encontram estão fazendo um lindo trabalho debaixo da bênção do nosso pastor presidente Davi Cabral. Que Deus continue abençoando os nossos coordenadores, continue abençoando os nossos obreiros, que Deus continue abençoando os obreiros deste campo de trabalho, que há mais de 80 anos tem anunciado o poder de Deus nessa cidade. Quem achou,
capítulo 24 de Lucas, versículo 49, diga glória a Deus. Eu gostaria que todos vocês, em uma só voz, lessem este versículo no 3. 1, 2, 3. Eu vou pedir que vocês repitam mais uma vez. No 3, 1, 2, 3. Ó Deus, te louvamos pela tua palavra. E te louvamos porque tu cumpres, ó Deus, o que promete. E nesta noite nós estamos aqui, ó Pai, porque o teu Espírito tem nos convencido a cada dia que somos dependentes do Senhor. E tu sabes, ó Pai, o quanto eu dependo da tua graça, do teu favor e das tuas muitas misericórdias. E nesta noite eu quero te pedir, ó Pai, uma vez mais, pela tua bondade, uma vez mais pela tua misericórdia, usa esse vaso de barro. Usa, Pai querido, para que vidas possam de fato serem alcançadas pelo poder da tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Pai, nós não queremos ouvir o que o homem tem para dizer, porque o que o homem diz passa, mas aquilo que o Senhor fala é lei, ó Deus. Então, nesta noite, os nossos corações estão, ó Pai, desejosos de continuar ouvindo a tua voz. Assim nós te louvamos. Fala conosco, em nome de Jesus. Toma o teu assento. Quando eu estava me preparando para vir para a casa de Deus, eu ouvi uma frase que é uma verdade. E a frase diz exatamente o seguinte: Deus não pega leve com quem Ele investe muito. Talvez você, obreiro, obreira, jovem da casa do Senhor, esteja falando assim: Senhor, quantas lutas eu tenho passado, quantas provações. Mas essas lutas e essas provações, elas estão te aperfeiçoando, estão nos aperfeiçoando, para que nós venhamos alcançar a estatura de varão perfeito. O ouro só chega na sua pureza se ele passar pelo processo de fogo. O barro precisa ser trabalhado, amassado, para que dele saia um vaso de excelência. Entenda uma coisa: você está na mão do oleiro. Quem trabalha na sua vida é o Senhor. Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para ministrar, para compartilhar com vocês, quando o pastor Adonis, nos fez o convite. E o Espírito Santo me fez lembrar dessa mensagem. Essa mensagem nós ministramos ela numa mini vigília em Itaguaí. E o Senhor operou grandes milagres, porque o Senhor é Deus de milagres. E esse texto que nós acabamos de ler, ele nos fala de uma promessa. Uma promessa que foi feita pelo próprio Deus, pelo nosso Deus, e confirmada pelo nosso Salvador Jesus Cristo. A promessa em que Ele enviaria o seu Santo Espírito para que a igreja do Senhor Jesus não estivesse sozinha na sua missão, para que a igreja do Senhor Jesus tivesse poder, a capacidade de realizar aquilo que ela foi chamada para realizar.
Observe que ele vai dizer que ele vai nos conceder poder. Ele vai nos revestir de poder. E para que esse poder? Esse poder não é para estarmos aqui pulando. Esse poder não é para estarmos aqui profetizando aqui dentro, não. Isso faz parte, sim, faz parte. Mas mais do que isso, esse revestimento de poder é a capacidade que ele nos dá de concluirmos aquilo para qual a igreja foi chamada. Esse revestimento de poder é uma autoridade que é dada à sua igreja e começa com os discípulos, para que eles tivessem a capacidade de cumprir o ídolo do Senhor Jesus. E nós vamos ver que Deus, Ele faz essa promessa. E é interessante, pastor Adonis, que no capítulo 20 de João, no versículo 22, quando Jesus adentra naquela casa onde os discípulos estavam com medo dos judeus, com medo da perseguição, e Jesus adentra dentro daquela casa, e ali ele sauda aqueles que ali estavam com a paz. E antes disso, Jesus repreende aqueles discípulos porque eles não haviam crido no que aquelas mulheres, naqueles que haviam visto ele após a sua morte ressurreto. E ele repreende porque eles não creram. E ele vai dizer: vocês são homens de pouca fé, não estão crendo naquilo que eu ensinei durante 3 anos. E no capítulo 20, do versículo 22, nós vamos ver o Senhor soprando sobre os discípulos o Espírito Santo. Mas ainda não é o revestimento, porque naquele momento Jesus estava regenerando os discípulos. Regenerar, trazer novamente a vida. Os discípulos precisavam reviver novamente. E após a morte de Jesus, esse é o primeiro contato que os discípulos vão ter com o Espírito Santo. E Jesus ainda não é o revestimento, ainda não é a promessa que o Pai havia feito, mas era a promessa da regeneração que chegaria para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia nos afirma que todo aquele que crê em Jesus é perdoado, tem o perdão dos seus pecados e a regeneração da vida. Ou seja, aquilo que estava morto volta a viver. E aí nós vamos ver Jesus regenerando aqueles discípulos, para que eles possam agora estar atentos à promessa que é feita, a promessa que eles seriam revestidos de poder, ou seja, uma capacidade além, uma capacidade sobrenatural. Era algo que para o homem não era possível. E ele vai dizer: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Obreiros, obreiras, servos do Senhor, amados irmãos, nós precisamos entender e amar a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo vai dizer em uma das suas cartas, quando ele diz: não entristeçais o Espírito Santo, para o qual foste selado para o dia da redenção. Porque esse Espírito Santo, ele é o selo da nossa promessa, ele é o selo da nossa garantia que nós entraremos nas mansões celestiais. E o apóstolo Paulo vai dizer: não entristeça. Nós precisamos todos os dias desejar agradar o Espírito Santo. Nós precisamos todos os dias desejar ter a companhia. Todos os dias eu preciso acordar e dizer: Espírito Santo, guia a minha vida, guia o meu ser, porque eu preciso de Ti. Não existe vida, amados, não existe vida espiritual sem a presença do Espírito Santo. Nós não podemos resistir os ataques sem a presença do Espírito Santo. E aí nós vamos ver o Espírito Santo, o Paracleto, Deus, aquele que está conosco, aquele que está ao nosso lado naquele momento em que você está cansado. Sabe aquele momento que a sua vontade é chegar para o seu coordenador e falar assim:
para mim não dá mais. O Espírito Santo é aquele que fala assim: sou eu que te sustento, sou eu que te renovo, sou eu que te fortaleço, eu estou aqui com você. Ele é aquele que está pertinho, ele é aquele advogado quando você precisa ser defendido. E ele vai nos dizer que nós não precisamos nem nos defender, porque é ele quem nos defende. Ele está próximo, ele está perto de nós. Ele é aquele ajudador que muitos estudiosos vai dizer que é o dínamo, é o poder, é aquele que gera energia para a gente continuar na caminhada, para a gente continuar mesmo quando tudo diz o contrário, quando as situações estão contrárias. Ele é aquele que nos gera, nos dá energia, nos dá força para que a gente possa continuar. Eu gostaria que você abrisse comigo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. O Evangelho de João 14, 26, olha o que a palavra de Deus nos diz. Olha o que o Senhor nos diz, quando Ele vai dizer que Jesus, Ele é aquele que está perto, é aquele que nos ensina. Ei, sabe quando se apresentar aquelas situações difíceis na sua vida, o Espírito Santo, Ele quer te ajudar. O Espírito Santo, Ele quer te ensinar. O Espírito Santo quer te mostrar. O Espírito Santo quer gerar, Cláudio, uma porta, porque Ele faz isso. Versículo 26 do capítulo 14 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. O Espírito Santo é Ele. Quando você estiver em uma situação que você olha para um lado e você não vê solução, que você não sabe o que fazer, aí é a hora que você vai para o seu quarto, dobra o seu joelho e você fala: Espírito Santo, eu preciso da tua orientação. Muitas das vezes a gente pede conselho a todo mundo, né? Muitas das vezes a gente vai falar dos nossos problemas, das nossas causas com todo mundo. A gente fala com A, fala com B e nos esquecemos de colocar as nossas situações diante daquele que pode realizar, diante daquele que pode nos guiar, nos orientar. Querido, querida, você tem o Espírito Santo pertinho de você para te aconselhar na hora que você precisar. Nós precisamos crer nisso. Você não precisa contar a tua vida para todo mundo. Você precisa contar a tua vida para o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele é esse advogado, esse consolador, esse que nos ensina. E como paracleto, e como dínamo, é aquele que nos dá força. E aí eu acho lindo o que o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Efésios, capítulo 3. Abram comigo, por favor. A carta de Paulo. Queridos, eu não sei pregar sem a Bíblia. Eu não sei pregar sem ler a Bíblia. Eu só sei pregar lendo a Bíblia, porque a Bíblia para mim é a base de tudo. É a Bíblia quem firma aquilo que estamos falando. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 16. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos falar a respeito deste poder do nosso amado Espírito Santo. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender
com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O Espírito Santo, ele te leva na profundidade do amor de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para entender a profundidade do amor de Deus. Sabe por quê, pastor Adonis? Quando a gente começa a ter o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, e a gente vai conhecendo mais de Deus, a gente vai vendo a profundidade de Deus. Não existe inimizade entre nós, não existe contendas, não existe porfia. Por quê? Porque nós não vivemos para nós, nós vivemos para eles, cantamos para ele, pregamos para ele, ensinamos para ele, porque por ele e para ele são todas as coisas. Mas isso só vai acontecer quando nós estamos arraigados aonde? No amor dele. E a gente só pode conhecer esse amor pelo Espírito Santo. Sabe por quê, querido? Porque não tem o Espírito Santo quem tem raiz de amargura no coração. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Olha só que coisa fantástica. Tem pessoas que não se falam há muitos anos, eu não entendo como é que é isso. O Espírito Santo está mandando eu falar. E olha o que a Bíblia diz. Ninguém se exclua da graça de Deus, deixando com que brote raiz de amargura. A graça de Deus é algo que a gente não tem preço, a gente não pode pagar. Ela é gratuita, ela nos foi dada, o Senhor nos deu. Mas Ele vai falar assim, ó, que a raiz de amargura pode me deixar fora dessa graça. Em nome de Jesus, nós precisamos entender que nós fomos comprados por um alto preço. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para amar. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para viver em comunhão. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para conseguirmos pregar o Evangelho, porque a palavra vai nos afirmar, Jesus na sua oração vai dizer, Pai, para que eles sejam um como nós o somos, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. A nossa pregação só tem poder se existir unidade. E só existe unidade se existir a presença do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que o poder do Espírito nos completa, nos preenche, nos aperfeiçoa, tira toda a impureza. Sabe, tudo aquilo que o Wilson tinha de ruim, tudo aquilo que não prestava, quando o Wilson passa a ser melhor, não é mérito do Wilson não é mérito pessoal não, é graça dele, é favor dele, é bondade dele, é a unção dele sobre as nossas vidas. E isso só é possível por meio do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós recebemos um grande poder. Se nós entendêssemos o poder do Espírito Santo que existe dentro de nós. Se nós entendêssemos o poder do Espírito Santo que existe nas nossas vidas. Se nós entendêssemos o poder do Espírito Santo na sua vida. Querido, se você entendesse. Mas só que esse poder, ele tem um propósito. Esse poder não é para a minha promoção pessoal. Esse poder não é para que o meu nome esteja no cartaz. Este poder não é para que eu seja aplaudido por onde eu passar, não. Esse poder é para que Ele seja glorificado.
esse poder do Espírito Santo para a glória dele. É para poder e glória dele. E esse poder deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sei que vocês já sabem disso. O que é poder? Poder é a capacidade de realizar. Só pode realizar alguma coisa quem pode, quem tem conhecimento. O pastor Fábio, ele tem uma habilidade, várias habilidades. Dentre uma delas é da topografia. Pastor Fábio, o equipamento mais moderno que existe hoje, eu que não tenho conhecimento nenhum, posso chegar lá e fazer um trabalho? Impossível, né? Porque eu não tenho poder para realizar. Poder é o quê? É o conhecimento, é a capacidade de fazer, é a habilidade de poder fazer. A Bíblia vai dizer que Deus nos dá esse poder, e não apenas esse poder, porque eu posso ter o poder e não ser autorizado. Um exemplo, aqui há vários ministros e pregadores que pregam muito mais do que eu. Eles têm capacidade para isso. O Espírito Santo deu poder a eles, a cada um deles para isso. Mas hoje a autoridade não está sobre eles. Para pregar, está sobre mim, o dito do nosso pastor presidente, que foi dado a você, que me convidou. Então eu estou com o poder e a autoridade. O que é autoridade? A autoridade é a permissão para realizar. O Espírito Santo te chamou, amém ou não amém? Te capacitou, sim ou não? Te ungiu, sim ou não? Te deu sabedoria, te deu poder, sim ou não? Mas se ele ainda não te deu ainda a permissão para realizar, sabe o que você faz? Vai dando glória a Deus e se enchendo mais. Mas não passe à frente, porque você ainda não foi autorizado para fazer. O meu filho, antes de tirar a habilitação, ele sabia dirigir. Mas eu falava para ele, não dirige. Porque você não tem autorização para isso. Você não tem autorização para isso. A hora que você tirar a sua carta, você vai ter autorização. O Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui. Espera o teu tempo. Quando chegar a autorização, aí sim você pode realizar, ainda que tenha poder. Não queira passar à frente do Espírito Santo. Não queira ir além. Aguarde o tempo de Deus. A melhor coisa que tem é esperar o tempo de Deus na nossa vida, porque o tempo de Deus nos firma, o tempo de Deus nos faz estar plantado, não é isso, pastor Cláudio? O tempo de Deus nos faz florescer. Fora do tempo é prematuro, e prematuro passa rápido. Deus te deu poder, mas aguarde o tempo de Deus. O Espírito Santo sabe por quê eu estou falando isso. Você não é? Mas eu queria dizer para você que todo esse poder, toda essa autoridade foi dada à igreja para um propósito: pregar o Evangelho. Às vezes eu fico me perguntando por que alguns obreiros falam assim, não tem oportunidade para trabalhar. Eu falei, não, rapaz, eu passo na rua, tem um monte de gente ali que nunca ouviu a palavra. Vai trabalhar para o Senhor, rapaz. Passa ali e fala de Jesus. Porque as pessoas associam trabalhar com o microfone na mão. Obreiro, você foi chamado para fazer a obra. Pregue, tempo e fora de tempo. O Espírito Santo te dá poder e autoridade para isso. Abra comigo, por favor, para confirmar isso que eu estou falando. O livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Olha o que o Espírito Santo, inspirando Marcos, nos diz. 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse poder é para que eu e você tenhamos a capacidade de pregar, de anunciar, de testemunhar de Jesus. Esse poder não é para mostrar quem canta mais, quem prega mais. Não, esse poder é para aquele que quer fazer o nome de Cristo mais conhecido. Como disse João, que ele cresça e eu diminua, porque o que importa é que ele cresça. Obreiro, obreiras, eu ensino muito isso lá na congregação. Trabalhar na minha frente, você vai ter uma aprovação. Trabalhar quando não estou vendo, você vai ter aprovação. Trabalhar quando o coordenador está vendo, você tem uma aprovação. Mas quando você faz com excelência, quando os coordenadores não estão vendo, aí quem te aprova é Deus. Às vezes eu fico pensando, eu já ouvi isso, pastor Adonis. Depois que é consagrado, já não quer mais ficar no banheiro. Até hoje eu vou lá no banheiro e fico lá. Eu vou lá no banheiro, limpo o banheiro. Mas o senhor não é pastor? Eu sou diácono. Eu sou servo. Eu sou servo. Eu estou falando nessa noite para obreiros cheios do Espírito Santo de Deus. Obreiros cheios do Espírito Santo de Deus. E até hoje, pastor Adonis, deixa eu ver lá. Eu sento para aprender. Porque todo mundo tem algo para nos ensinar. Todo mundo tem algo para nos ensinar. E a gente vai ver aqui nessa noite que o Espírito Santo está falando assim, olha só, discípulos, vocês já têm a renovação, vocês já foram regenerados, mas vocês ainda não têm a capacidade de pregar. Vocês ainda não têm a capacidade de realizar o que eu preciso que vocês venham realizar. Então vocês fiquem reunidos em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. E aí eles estão lá orando, buscando. Pastor, como é bom isso. Essa semana, sexta-feira passada, após acabar o culto, nós fechamos a igreja e eu falei assim, os obreiros e as obreiras que quiserem ficar, fica comigo aqui que nós vamos orar. Mas é todo mundo de joelho. Ficou todo mundo de joelho. Daqui a pouco nós nos reunimos para orar. Daqui a pouco Deus batiza um com o Espírito Santo. Daqui a pouco Deus batiza o outro com o Espírito Santo. Porque é na simplicidade do joelho no chão. Nós precisamos voltar a essa simplicidade do joelho no chão e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Quando estava todo mundo dormindo meia-noite, a gente estava orando ainda. E poder cair, a gente precisa ir embora. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E aí o Espírito Santo vem, enche a casa. E aí eles começam a falar em línguas repartidas, línguas de fogo. Eles começam a falar em outros idiomas. O Espírito Santo começa a trabalhar de uma forma tremenda. E aí existe sempre aqueles que querem zombar. E aí a gente vai ver a gente vai ver Pedro, um homem sem cultura, mas que dá uma aula. E agora, debaixo do poder do Espírito Santo, muitas almas se convertem ao Senhor por causa da pregação daquele homem. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para anunciar que Jesus Cristo salva, para anunciar que Jesus Cristo liberta, para anunciar que Jesus Cristo os transforma. E quando a gente compreende isso, eu vou me antecipar porque a hora já se adianta. E quando a gente se dispõe a isso, a Bíblia vai dizer que os sinais seguirão a esses que creem que Jesus Cristo é o Senhor. Porque entenda bem, só pode pregar o Evangelho quem tem experiência com Jesus.
Só pode pregar o evangelho quem tem intimidade com Jesus. Por quê? Porque senão o evangelho não vai ter sucesso. Senão a pregação do evangelho não vai ter êxito. Por quê? Porque aquela pessoa está falando de algo que ela não conhece. Mas quem tem intimidade com o Espírito Santo e começa a falar de Jesus, o negócio é diferente, pastor Fábio. Você para ouvir, é gostoso ouvir. Por quê? Porque tem algo diferente, há uma intimidade, há um relacionamento, há alguém que tem uma unção diferente. É o poder do Espírito Santo. Alamanaço te cantarás. Aí a primeira coisa que vai acontecer é, depois que nós somos cheios, uma das jovens senhoras que foi batizada com o Espírito Santo chegou para mim no outro dia e falou assim: pastor, a minha vontade é sair falando de Jesus, não dá vontade de parar. Por quê? Recebeu poder para isso. Recebeu autoridade. Pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu já perdi o prazer de falar de Jesus. Reveja os seus conceitos. Precisa voltar ao primeiro amor. Precisa voltar ao primeiro amor. Precisa voltar ao primeiro amor. Então, assim como Pedro, quando nós somos revestidos pelo poder, a primeira coisa que a gente faz é ter o poder, a capacidade. Está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 18. Ele vai dizer que esses sinais seguirão os que creem. E a pregação precisa ser não com palavras, mas com a nossa vida. Como sempre eu ouço de grandes preletores: pregue sempre, algumas vezes fale. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Olha o que o apóstolo Paulo diz, igreja. Pensa sobre isso. Segunda carta aos Coríntios. Alabanaço e decantas. Capítulo de número 3. Versículo de número 2. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já manifesto o que vós sois, a carta de Cristo, ministradas por nós, escrita não por tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo de número 6, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que por eles tiveram um encontro com Jesus, eles foram tão impactados, que o apóstolo Paulo não precisa, pastor Adonis, de carta de recomendação, porque aquela igreja que foi pastoreada, que foi ministrada pelo apóstolo Paulo e por aqueles ministros que o acompanhavam, passaram a ter uma vida tão cheia do Espírito Santo, que as pessoas testificavam e diziam assim: verdadeiramente esses são diferentes, porque a vida deles mudou, eles são diferentes. A carta escrita não precisava falar. Por quê? Porque agora eles aprenderam a amar. Por quê? Porque agora eles aprenderam a perdoar. Por quê? Porque agora eles não roubam mais, eles não mentem mais. A vida deles revela Cristo, a vida deles revela o amor de Cristo. A igreja do Senhor Jesus precisa revelar o amor de Cristo. Como? Através das suas ações. Para isso nós fomos chamados. E esse poder de pregar o Evangelho vai fazer o que a palavra diz, que nós precisamos ir e dar frutos, mas frutos
permaneçam. A tua vida precisa impactar alguém. A tua comunhão com Cristo precisa impactar alguém positivamente. A tua comunhão com Cristo precisa fazer com que alguém deseje chegar mais perto de Deus. A tua comunhão com o Espírito Santo precisa fazer alguém desejar também o Espírito Santo. A tua comunhão com o Espírito Santo precisa fazer alguém desejar também amar a palavra, amar os cultos, amar a obra de Deus, amar o próximo, amar a pregar o Evangelho. Aí, queridos, sabe o que vai acontecer? Todas as outras coisas vão ser secundárias, elas vão nos seguir. Aí ele vai dizer, ó, e aí vocês quando começarem a pregar, no meu nome vocês expulsarão demônios. No meu nome vocês falarão novas línguas. Em meu nome vocês, se forem picados por alguma serpente, não sofrerão dano algum. Pastor Adonis, pensa hoje. Dificilmente alguém vai ser picado por uma serpente. E eu fiquei perguntando ao Espírito Santo, como eu poderia trazer esse versículo para os dias atuais? E o Espírito Santo me fez lembrar o que representa a serpente: falsidade, traição. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Eu te dou poder para que mesmo em meio de pessoas falsas, você permaneça fiel à minha palavra. E você não precisa se igualar a elas, porque quem te protege sou eu, porque quem te guarda sou eu. Vão picar você, vão falar de você, mas sou eu quem te cura, sou eu quem te renova. Pastor, mas estão falando, ei, se te picar algum animal mortífero, não vai te fazer dano algum. E aí, ele vem dizendo, e se beberes qualquer coisa mortífera, também não vos fará dano algum. Eu falei, Deus, hoje a gente no Google sabe se aquela planta é venenosa ou não. Dificilmente a gente vai ver algo de alguém estranho. A gente tem a prudência da serpente. Às vezes nos falta a mansidão da pomba, mas a prudência da serpente a gente tem. E aí o Espírito Santo falou comigo, essas coisas mortíferas são maledicências. Sabe aquela pessoa que fica falando mal de você o tempo todo? Sabe aquela pessoa que vai querendo te minar? E aquela pessoa que fica falando coisas para você, falando assim, ó, você não vai dar em nada, ninguém olha para você. Ih, você é bobo. Pastor Adonis não está nem aí para você não, ele só quer colocar você na porta. Isso são venenos. Isso é maledicências. E aí o Espírito Santo diz que ele te enche para que você possa suportar tais coisas, para que isso não venha te envenenar. Você recebeu o Espírito Santo de Deus para realizar grandes coisas. Pastor, mas eu estou andando tão cansado. Pastor, eu estou andando tão... O Espírito Santo nessa noite quer te restaurar e te renovar. Se coloque de pé nessa hora. Quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, o impacto do Espírito Santo de Deus, ainda que passamos por provações, assim como o João, quando foi lançado na ilha de Pátmos, mas ele teve a alegria de receber as revelações do Espírito Santo. Vai ter coisas que você vai ter que passar para que você possa cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Mas em nome de Jesus, seja fiel. Mas em nome de Jesus, busca o poder do Espírito Santo. Mas em nome de Jesus, busca a comunhão. Pastor, mas há muito tempo eu não consigo mais falar em línguas. Pastor, há muito tempo eu não falo em línguas. Pastor, eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo. Quem sabe essa não é a noite que o Espírito Santo quer te tocar. Quem sabe essa não é a noite que o Espírito Santo quer te renovar. Quantos querem ser renovados pelo Espírito Santo? Diga, Espírito Santo, renova-me nessa noite. Quantas pessoas têm desacreditado de você, né? Talvez até mesmo dentro da tua casa, pessoas não estão mais acreditando em você.
Mas o Espírito Santo manda dizer para você: Ele acredita em você. Ele acredita em você. É tão somente você desejar que Ele derrame o Espírito dele sobre a sua vida. Alabanaço e decantaramanaço. Quantos querem sentir um toque especial do Espírito Santo nessa noite? Vem aqui à frente. Somente para aqueles que querem sentir. Não fica preocupado com quem não vai vir, não. Eu costumo dizer lá na igreja o seguinte: eu não estou preocupado se alguém vai vir, eu estou preocupado em fazer o que o Espírito Santo manda. Alabanaço e decantarás. Quantos querem sentir um toque especial do Espírito Santo? Quantos querem sentir o renovo especial do Espírito Santo? Eu preciso todos os dias desse renovo. Eu preciso todos os dias. Quantos precisam ser nesta noite impactados pela presença do Espírito Santo? É Ele quem te dá poder, é Ele quem te capacita, é Ele quem te renova, é Ele quem te fortalece. É o Espírito Santo de Deus. Eu quero reconstruir. Alamanaço e decantarás. Vou regressar ao Espírito Santo de Deus. Vou ver as primeiras obras, Senhor. O Espírito Santo está tocando em vidas aqui nessa noite. Não se preocupa com quem está do seu lado, não. Fecha os seus olhos e fala com Ele. Começa a falar com Ele, começa a fazer uma declaração de amor com o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu preciso da Tua presença. Diga: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aqui na frente. Alabadaço e decantarás. Tem pessoas que estão aqui na frente que já perderam até a vontade de viver, porque parece que a vida não passa de uma rotina, porque parece que nada novo vai acontecer. O Espírito Santo nessa manhã, nessa noite, sopra nesse lugar. Aleluia! Glória a Jesus! Você foi comprada com preço de sangue. Você foi comprada com preço de sangue. Não ouça o que o inimigo diz, ouça o que o Espírito Santo te diz nessa noite. Oh, aleluia. Right, cobanas, we decantarás. Pastor Cláudio, eu vou pedir para que o Senhor ministre a bênção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre essas vidas, e que o Espírito Santo venha capacitá-las com o dínamo, fortalecendo, dando graça, para que eles possam avançar e avançar. Olha para mim aqui, vocês não vão parar, vocês não vão parar, vocês não vão parar, vocês não vão parar. Ó Deus, nós não queremos prata nesta noite. A gente não quer ouro, Deus, nós só queremos sentir a Tua presença. Ah, meu Senhor da minha alma, como chuva serôdia,
Ó Deus da glória, aí vidas, Senhor, que querem, ó Deus, viver uma experiência, vidas, Senhor, que já vivenciaram a experiência, vidas que já tocaram na experiência, vidas que já, ó Deus da glória, sentiram. Renova, ó Deus, renova não só os que estão aqui dentro, não só os que estão aqui no altar, mas lá na nave da congregação. Existem vidas carentes, existem vidas sedentas. Toca, meu Pai, de uma maneira sobrenatural. Toca de uma maneira sobrenatural. Nós só queremos ser tocados pelo Senhor. Nós só queremos ser, ó Deus, tocado por essa chama viva. Toca-nos, Senhor, toca-nos bem de pertinho, alegra a nossa alma, renova nosso coração, faz-nos, ó Deus, beber dos teus rios, faz-nos provar do teu maná, faz-nos, ó Pai, mergulhar na tua fonte, faz-nos, Senhor, nesta noite sentir aquilo que nós sentíamos, ó Deus, há tempos atrás, e que agora não sei, alguém, alguma coisa, e a gente já não consegue mais, mas nesta noite é noite de renovo. O que nós queremos é renovo, queremos te sentir de novo, queremos renovo, queremos renovo, queremos, Senhor, renovo, nós queremos renovo. Toca-nos, Senhor, bem de pertinho, alegra a nossa alma nesta noite. Ó Deus, eu tenho certeza e a convicção, Senhor, que alguém vai voltar para casa cheio, alguém vai voltar para casa transbordando, alguém vai voltar para casa misteriando, alguém vai voltar para casa como uma brasa viva. Toca nesse povo, são os teus filhos, na tua presença fogo, na tua presença poder, na tua presença alegria, na tua presença graça. Dá-nos poder, dá-nos fogo do céu em nossas vidas, Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aquele que renova, aquele que capacita, declara isso. Eu quero voltar, diga isso. Ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Como Deus nos ama, irmãos. Por isso que Ele te trouxe aqui, Ele me trouxe aqui. Como você é importante na obra dEle, no reino dEle. Dê mais um abraço nessa pessoa linda que está do seu lado. Valeu por você ter vindo aqui. Valeu. Diga isso para ele, diga isso para ela. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou fazer uma oração para encerrar. Logo em seguida eu quero pedir o pastor Fábio para dar a bênção apostólica. Senhor Deus, obrigado por esta noite. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por cada um que pôde chegar aqui. Obrigado pela vida do nosso pastor Wilson, Senhor, que ministrou a tua palavra. Obrigado porque o Senhor falou conosco. Obrigado por cada músico, cada pessoa que cantou aqui, Senhor, que deu uma saudação. Obrigado, Senhor, porque esse culto é para ti, Senhor. Seja o teu nome sempre exaltado. Pai, eu te peço nesse momento que o teu renovo esteja conosco, Senhor, a cada dia. Eu te peço, nos leve em paz para nossas casas, nos livra do mal, nos livra de homens malignos, nos livra de acidentes, ó Pai amado. Senhor, esteja conosco, Pai, nesta noite. Continue falando conosco, ó Pai. Hoje, amanhã, depois de amanhã, Senhor. A cada dia o Senhor possa falar conosco. E eu te louvo, Pai, por estarmos aqui juntos como igreja, Senhor. Como igreja, para render louvores e adoração ao Senhor. Obrigado.
Em o nome de Jesus, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Aleluia. Pastor Fábio, dona bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus, e que todos digam: